Olá, sou Samuel Matos e no História das Missões de hoje, o primeiro culto protestante no Brasil. Coube a dois homens, Pierre Richer e Guillaume Chartier, a honra de terem realizado o primeiro culto protestante na história do Brasil e das Américas. Esse evento singular ocorreu nos primeiros anos após o descobrimento do Brasil, em uma pequena colônia fundada pelos franceses na Baía da Guanabara. Após o descobrimento do Brasil, Portugal demorou a interessar-se pela ocupação e colonização de seus novos domínios. Com isso, a colônia atraía a atenção de outras nações europeias, especialmente a França. Foi nesse contexto que o militar e aventureiro Nicolas Durand de Villagnon teve a ideia de fundar uma colônia em uma região já bem conhecida dos franceses, a Baía de Guanabara, atual Rio de Janeiro. Villagnon aproximou-se de um almirante e dos principais conselheiros do reino francês que nutria fortes simpatias pela reforma. Com isso, conseguiu o apoio do rei Henrique II, que lhe forneceu 2 navios aparelhados e recursos para a longa viagem até a costa brasileira. A expedição chegou a Guanabara no dia 10 de novembro de 1555, sendo bem recebida pelos índios tupinambás, acostumados com a presença de franceses na região. O grupo instalou-se na pequena ilha de Serigipe, hoje ao lado do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, mais tarde denominada Ilha de Villagnon, onde foi construído o Forte Coligny. Diante das dificuldades surgidas, Villagnon escreveu à Igreja Reformada de Genebra solicitando o envio de pastores e colonos para implantarem a fé reformada entre os franceses que começavam a habitar a costa brasileira, além de evangelizarem os indígenas. Coligny convidou para liderar o grupo Filipe de Corguilari. Consultaram também João Calvino, um dos pais da Reforma, e este, junto com colegas, alegremente escolheram para acompanhar os colonos os pastores Pierre Richer, com 50 anos, e Guillaume Chartier, que tinha 30 anos de idade. Os huguenotes, como eram chamados os protestantes franceses naquela época, partiram para o Brasil em novembro de 1556. Dentre outros, trouxeram com eles Jean de Lery, o cronista da viagem, que mais tarde iria publicar o famoso livro Viagem à Terra do Brasil, de 1578, onde se relatava toda essa história. Dentre outros, 14 pessoas foram escolhidas como representantes dos huguenotes, dirigindo-se para o Brasil. A frota de 3 navios levava cerca de 290 pessoas, entre homens e mulheres. História das Missões. Como de costume, a viagem foi bem penosa. A certa altura, diante de uma forte tempestade em alto mar em que se achavam, os tripulantes recitaram o Salmo 7, versículos 23 a 30. Fizeram-se ao mar em navios, para negócios, na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam tontos e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. O Senhor reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. No dia 7 de março de 1557, os viajantes finalmente entraram no braço de mar chamado Guanabara pelos selvagens e Rio de Janeiro pelos portugueses. O desembarque no Forte Coligny deu-se exatamente no dia 10 de março, uma quarta-feira.
O vice-almirante recebeu o grupo afetuosamente e demonstrou alegria porque vinham estabelecer uma igreja reformada no Brasil. Logo em seguida, reunidos todos em uma pequena sala no centro da ilha, foi realizado um culto de ação de graças, o primeiro culto protestante ocorrido no Novo Mundo, ou as Américas. Richier orou invocando a Deus. Em seguida, foi cantado em uníssono o Salmo 5, Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras. Em seguida, Richier pregou um sermão com base no Salmo 27:4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Após o culto, os huguenotes tiveram sua primeira refeição brasileira: farinha de mandioca, peixe moquiqueado e raízes assadas. Dormiram em redes à maneira indígena. A primeira Santa Ceia na Nova Terra seria celebrada pela primeira vez no domingo do dia 21 de março de 1557. História das Missões. Infelizmente, o vice-almirante acabou entrando em conflito com os huguenotes sobre questões doutrinárias e logo os expulsaria da colônia. Primeiro proibiu aos reformadores a celebração da Santa Ceia, depois as pregações e, finalmente, as reuniões de oração. O pastor Chartier foi enviado à França em busca de instruções sobre o que fazer, mas antes que voltasse, os colonos protestantes foram expulsos da pequena ilha em que a colônia estava instalada. A expulsão colocou os calvinistas em contato direto com os índios tupinambás, aos quais procuraram evangelizar, sendo este evento o primeiro contato missionário protestante com um povo não europeu. Diante de tanta perseguição, muitos queriam voltar para sua terra, mas, infelizmente, pouco tempo depois foram declarados heréticos. Alguns conseguiram voltar para a França, outros foram presos e alguns condenados à forca. Todo o grupo ficou conhecido como os Mártires Calvinistas do Brasil. Esses corajosos pioneiros redigiram um notável documento confirmador de sua fé, conhecido como a Confissão da Fé de Guanabara, que acabou por custar a vida de 4 deles. Seu heroísmo tem inspirado muitas gerações de protestantes no Brasil e no mundo. Embora o protestantismo, em geral, só tenha podido estabelecer-se definitivamente no Brasil após a chegada da família real em 1808, o dia 10 de março tem importante significado histórico na medida em que constitui o marco da primeira tentativa de implantação de uma igreja reformada e de um trabalho missionário protestante na América Latina. Por essa razão, no dia 10 de março, dia do primeiro culto protestante celebrado no Brasil, é comemorado. E assim vamos terminando mais um História das Missões.